Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu vou dedicar esse nosso momento, esse nosso encontro, para tecer alguns comentários acerca de um filme da direção de uma figura cultuada por muitos amantes do cinema espalhados no mundo inteiro e odiada ou desprezada, para me valer de um eufemismo, de boa parte da grande crítica cinematográfica. Eu me refiro ao excêntrico diretor Tim Burton, que em 1990 nos legava este filme, Edward, Mãos de Tesoura, né? um dos filmes mais importantes da cinematografia do Tim Burton. Né? E este filme, eu particularmente gosto muito dele, né? Não sou um grande fã do Tim Burton, não acompanho seu cinema de muito perto, embora já tenha assistido muitos de seus filmes e nutra por ele uma certa admiração. Entretanto, não acompanho com mais entusiasmo ou com um olhar mais analítico, mais crítico, sua obra cinematográfica. Né? O Edward é um filme com o qual, aliás, é o filme do Tim Burton com o qual eu tenho mais familiaridade pela quantidade de vezes que eu assisti e pela quantidade de vezes que eu levei a sala de aula para discussão, para reflexão. Né? E o que dizer deste filme? Primeiramente, eu trato o cinema, antes de mais nada, como um texto. Né? Todo filme encerra uma visão de mundo. Ele traz uma ideia ou várias ideias e as expõe por meio de uma linguagem própria, que é a linguagem do cinema. Né? O cinema é uma linguagem estética e que veicula ideias e visões de mundo a partir das peculiaridades da própria linguagem cinematográfica. Ora, neste filme, Edward, Mãos de Tesoura, nós temos uma versão, eu diria, infanto-juvenil do célebre Frankenstein, personagem criada pela grande escritora inglesa Mary Shelley e que apresentava num primeiro momento uma crítica aos exageros da pesquisa científica. Né? O Frankenstein é uma crítica pertencente à estética romântica, é uma crítica romântica aos exageros postulados pela ciência e, mais especificamente, ao entusiasmo técnico-cientificista do iluminismo de final do século XVIII. Ora, o romantismo é uma
proposta, é uma estética crítica de muitas ideias que estavam presentes no pensamento iluminista. E o Frankenstein, da Mary Shelley, vai por esse caminho. É uma crítica aos exageros da ciência. Olha, quem assiste Edward e que já conheça o Frankenstein, certamente vai se reportar a obra da Shelley, que também foi muito explorada pelo cinema. Nós temos várias versões do Frankenstein da Shelley feitas, adaptada para o cinema. O Edward nos coloca num diálogo direto com o Frankenstein da Mary Shelley. Entretanto, é um Frankenstein, por assim dizer, infanto-juvenil. Olha, esse filme, embora tenha um fundo gótico, né? O Tim Burton aqui apresenta uma obra extremamente influenciada pela literatura gótica e também pelo expressionismo alemão, embora o filme tenha esse ambiente gótico, esse cenário gótico, ele não se propõe ser uma obra de terror, não é? Não existe uma aura sinistra, amedrontadora, assustadora na figura do Edward. Diferentemente do Frankenstein da Shelley, o Frankenstein do Tim Burton consegue inclusive desenvolver uma empatia com o público. Ora, nós de alguma forma nos apaixonamos por esta personagem interpretada pelo Johnny Depp, que estava migrando da série televisiva Anjos da Lei para mergulhar de cabeça no cinema, né? O Tim Burton acabou convidando o Johnny Depp para interpretar essa personagem. O convite havia sido feito antes ao Tom Cruise, que declinou do convite a partir de uma alegação tanto quanto desconcertante, né? Ele entendeu o Edward como uma personagem afeminada, né? Uma personagem, enfim, né? Uma justificativa não muito convincente por parte do Tom Cruise para declinar do papel. O papel também foi proposto a outro grande ator, William Hurt, que também declinou do convite. Por fim, o Tim Burton fechou com o Johnny Depp e, particularmente, talvez não encontraríamos, o Tim Burton não encontraria um ator que encarnasse com tanta maestria e perfeição o papel que lhe fora confiado, né? Olha, o Edward, como este Frankenstein infanto juvenil, e que, em vez de despertar terror, medo, assombro, características próprias da literatura gótica, acaba desenvolvendo com o grande público uma relação de empatia, né? Nós acabamos nos apaixonando, por assim dizer, por esta personagem que, como o Frankenstein, foi
inventado, foi criado por um cientista que no filme é interpretado pelo lendário ator Vincent Price, que vem do gênero, que foi um ator também que se consagrou no gênero do terror. Ele vai interpretar o inventor, o doutor, o cientista, o homem que consegue criar vida neste seu laboratório científico, né, por meio de vias não naturais, né, tal qual Frankenstein. O Edward vem à existência por vias não naturais, né, ele surge, ele é criado por meio do instrumental técnico científico, e ele traz consigo uma ausência, né? Falta ali mãos naturais, né? Ele possui todos os órgãos internos de um ser humano, e ele possui todas as partes físicas do seu corpo, exceto suas mãos. Né? O seu criador, o doutor que lhe trouxe a vida, não conseguira terminar a sua obra, de forma que Edward veio à existência faltando-lhe as mãos, e em seu lugar o que nós encontramos? Um par de tesouras. Né? Portanto, essa criação laboratorial, né? E aqui o Tim Burton inverte o processo, por assim dizer, que trouxe à existência o Cristo, né, o Frankenstein do Tim Burton, como o Frankenstein da Shelley, são personagens anticristãs, mas não anticristãs no sentido satânico, não é disso que se trata. São anticristãs por terem um pai, entre aspas, e aqui o pai é o cientista, o inventor, e não terem mãe. Né? Então, são personagens que vieram à existência pelas mãos de um pai, entre aspas, e que não foram gerados no ventre de uma mulher, né? Diferentemente do Cristo, que nasce de uma virgem, a Virgem Maria, sem a participação de um pai biológico, sem a participação de um homem biológico. Né? Cristo vem à existência, segundo a fé cristã, por obra e graça do Espírito Santo. O Frankenstein e o Edward, do Tim Burton, são personagens anticristãs nesse sentido, porque em vez de terem uma mãe biológica, apenas eles vão ter somente um pai, que lhes cria por meio de seu conhecimento, técnica e inventividade científicas. Né? Inclusive, quem já assistiu Edward vai perceber no interior do palácio, do castelo em que Edward vive, e como uma personagem, e por ser uma obra influenciada pelo estilo gótico, né, a presença do castelo está ali, né, o castelo, que é um dos espaços, um dos ambientes mais cultivados
pelo gênero gótico, né, pela literatura gótica. Ora, no Castelo de Edward, quem já assistiu o filme deve ter notado um pequeno retrato, né, um recorte contendo uma Madonna segurando nos braços o menino Jesus, né, uma referência cristã que aparece ali, e que coloca Edward numa espécie de contraste, porque, diferentemente da Madonna que segura o Cristo, quem carrega em seus braços Edward é o cientista, é o homem de conhecimento científico e que se propõe a inventar vida no laboratório. Ora, Edward, portanto, essa personagem frankensteiniana que vive isolada num castelo e que é encontrada por uma vendedora de cosméticos da Avon, que lhe convida a passar algum tempo em sua casa. E lá em sua casa, Edward, acaba desenvolvendo um vínculo afetivo erótico, passional, com Kim, personagem interpretada pela Winona Ryder, que vai, num primeiro momento, rejeitar Edward, até por conta dessa figura extremamente desprovida de vida, né? Edward é uma personagem tanto quanto deslocada, porque foi criado isoladamente num castelo, tem uma aparência cadavérica, ele é quase que uma sombra, quase que um morto vivo entre os vivos, mas nós veremos que nele existe muito mais vida do que a sociedade na qual ele está introduzida, que se veste de roupas negras, tem um cabelo desgrenhado. O Edward é quase que um alter ego do Tim Burton, né, que também é uma figura que não se preocupa muito com essa estética física, né? Uma figura de cabelos desgrenhados, né? O Edward, inclusive, lembra muito o vocalista lá do The Cure, o Robert Smith. Parece uma personagem inspirada nesse ícone do rock pop, né? O Robert Smith do The Cure, né? E o Edward é quase como uma sombra, um vivo morto ou morto vivo, caminhando numa sociedade quase que rural, uma sociedade patética, uma sociedade que vive mergulhada num tédio e que vai ter a sua rotina de alguma forma abalada, desconcertada pela presença desta figura que assusta pela sua aparência e mais ainda pelas suas tesouras, né? Essas tesouras colocadas no lugar onde deveriam estar suas mãos, tem muito a nos dizer. Primeiramente, Edward é um homem inacabado, né? É uma invenção que não foi concretizada, que não foi efetivada, porque ele seria um projeto de homem, ele seria um novo indivíduo, mas concebido cientificamente, e por isso
nunca identicamente a um indivíduo natural, né? Esse é um ponto crítico que é colocado aí e que não deve passar desapercebido, não é? Portanto, é um modelo de homem, é um novo indivíduo que foi construído cientificamente, que por isso tem parte de si amputada, é inacabado porque não resultou de um processo natural, né, de um processo biológico. Isso é um ponto que nós devemos considerar. Porém, existe um elemento mais sutil aí presente que tem muito a nos ensinar. Porque, como todo homem, e aqui nós nos identificamos com Edward, como todo homem, falta nele alguma coisa, né? Em Edward faltam as mãos. Ora, e em mim, em você, também falta alguma coisa. Nenhum homem é plenamente completo. Todos nós temos alguma carência, todos nós temos alguma falta. Olha, Edward não tem mãos. Em seu lugar, nós encontramos tesouras. Agora, esta falta, em vez de implicar numa deficiência em Edward, ela significa potência, ela significa um estímulo à superação. Se por um lado lhe faltam mãos, pois em seu lugar estão duas tesouras, por outro, ele faz dessas suas tesouras um instrumento, quase que um cinzel de um escultor. Ora, nós estamos diante de uma personagem que é um grande artista. Ora, Edward é um artista, pois com suas tesouras ele poda árvores, dando-lhes a forma de dinossauros, ele desbasta uma pedra de gelo grande, de neve grande, dando-lhe a forma de sua amada, Kim, por quem ele, repito, irá se apaixonar. Entretanto, e aqui esse é um tema extremamente caro, né, um tema que nós podemos aprofundar, como Edward, no lugar das mãos, tem tesouras, ele não pode tocar no seu objeto amado, ele não pode afagar Kim, ele não pode tateá-la, porque se ele tocá-la, ele irá machucá-la. Esta impossibilidade de tocar na amada, porque em lugar das mãos ele possui tesouras, é o núcleo do patos dramático de Edward, é o núcleo do seu drama erótico. Ora, ele está impossibilitado de tocá-la, porque se o fizer, acabará machucando-a. Portanto, portanto, esse é o núcleo do seu drama erótico. Ora, ele vai nutrir por ela quase que um sentimento platônico. Nós estamos diante de um amor platônico, porque ele não poderá concretizar este seu amor por Kim devido a essa sua deficiência, devido a essa sua carência. Ora, o que ele faz com essa energia erótica? Ele vai, para nos valermos aqui de uma linguagem freudiana, ele vai sublimar
essa sua pulsão erótica, essa sua energia erótica em arte. Portanto, ele vai tocar no gelo, tocar na pedra e dar-lhe a forma erótica da amada. A relação dele com a amada vai se dar num plano extremamente ideal, num plano extremamente estético, artístico, porque nós estamos diante de um Frankenstein artista. Nós estamos diante de um, entre aspas, de um monstro artista que se vê impossibilitado de levar a cabo sua paixão erótica e canaliza essa sua energia para a arte. Ora, esse artista vai entrar em contato com a sociedade e esta, por sua vez, vai rejeitá-lo. Não haverá lugar para ele permanecer definitivamente na sociedade. E aqui nós estamos diante de um elemento muito importante, porque aqui nós vemos, dentro dessa estética burtoniana, né, por assim dizer, o quanto que o artista excêntrico, o artista deslocado, o artista que não se enquadra, e este é um traço essencial de todo grande artista, né? Essa inadequação ao meio, o quanto que esse artista sofre a repulsa, a rejeição dessa sociedade que prefere permanecer no tédio, na vida medíocre, na vida fútil e banal, né? Estudando, assistindo e estudando Edward, eu fui levado a um poema de um poeta, de um escritor que também fez literatura em estilo gótico, Charles Baudelaire, e ao estudar Edward, eu recorri ao Baudelaire, um poema do Baudelaire chamado Albatroz, porque nesse poema nós vemos a condição do poeta, do artista, que vive numa sociedade obscura, numa sociedade fechada ao belo, fechada aos indivíduos de gênio que podem transfigurar a realidade em formas sublimes e maravilhosas. Ora, no Albatroz, Baudelaire faz uma crítica a essa sociedade e descreve a situação, a condição do poeta. Que a semelhança de um albatroz é capturado por uma tripulação de marinheiros em alto mar que se encontram entediados, se encontram enfastiados e, por conta disso, resolvem capturar um companheiro seu de viagem, um solitário albatroz que, num momento de descuido, se deixou ser preso e ali na proa daquela embarcação é submetido a sessões de tortura, de depenação, de outras formas de sofrimento para satisfazer de forma a mais abjeta o tédio angustiante daqueles marinheiros. Ora, o albatroz se vê privado de seu voo sublime por sobre as águas, porque agora está capturado e sendo submetido a esse tipo de tortura por uma tripulação
entediada, enfastiada. Ora, Baudelaire vai comparar o albatroz, o poeta, a este albatroz que também se vê impossibilitado de dar voos mais sublimes em direção ao belo, porque tem a sua arte de alguma forma ofuscada, perseguida, hostilizada por essa sociedade obscura, essa sociedade industrializada, essa sociedade entediada, enfastiada, que não consegue se abrir para algo maravilhoso e sublime. Ora, Edward sai do castelo e vai conviver algum tempo no meio dessa sociedade patética, sem profundidade e consistência, essa sociedade rasa, mas sabe que o seu destino é o isolamento, sabe que o seu destino é o castelo sombrio, castelo gótico, escuro, porque não haveria lugar para ele nesta sociedade. Ora, o único lugar que ele irá ocupar é o lugar da lenda. É o lugar de um sonho, talvez, é o lugar de um mito, porque a história se inicia a partir de uma tentativa da avó explicar à neta a origem da neve. Ora, e para explicar a neta a origem da neve, a personagem da Winona Ryder recorre a um mito, a uma lenda, a lenda de Edward. Ora, Tim Burton sofreu muita influência dos contos de fada, né? E ele, numa entrevista, num diálogo com Vincent Price, chegou a afirmar confessa sua paixão por Chapeuzinho Vermelho e afirma que a sua paixão pelo conto de fada se dá justamente por essa simplicidade, porque o conto de fada é uma narrativa, apresenta uma narrativa simples, mas cuja escala simbólica é muito mais ampla e profunda. É uma narrativa simples de escala simbólica ampla. Ora, a avó vai tentar explicar à neta a origem da neve partindo de uma narrativa, de um conto de fada, de um fairy tale, de um conto de fada, de uma história simples, a fim de chegar a escalas mais profundas desta lenda, deste conto de fada, dessa fantasia, deste mito. Ora, este monstro artista que não assusta ninguém, pelo contrário, acaba gerando uma certa empatia num espectador mais sensível. Este monstro artista, este artista monstro, tem como destino o descaso da sociedade e seu isolamento no espaço escuro, num castelo sombrio, num reduto excluído, mas que nem por isso lhe impede de fazer grande arte, de fazer bela arte, de fazer maravilhosa arte. Ora, esse talvez seja o destino do poeta, este talvez seja o destino do artista. Canalizar toda a sua energia, todo o seu potencial a algo muito maior, algo maravilhoso e belo, a fim de que o seu estado, a sua condição de rejeição, de descaso e escárnio da sociedade industrializada, patética, vazia e obscura, não gere nele um pleno desespero a ponto de que ele redunde
no nada existencial. Ora, o artista canaliza tudo isso, filtrando para a construção de uma beleza ideal, de uma arte, de um belo sublime, de um belo maravilhoso. Enfim, ora, o que nós vemos nessa personagem é a condição do artista que transfigura o seu patos dramático, seu drama erótico na transfiguração da realidade, criando uma beleza que não se reflete na sociedade. Esperemos que em algum momento o caminho seja o inverso e a sociedade se proponha, inspirada na bela arte, tornar sua realidade um pouco mais profunda e consistente, como a realidade sonhada pelo artista. Existem muitas outras considerações deste filme, muitos outros temas importantes, e quem sabe numa outra ocasião nós os exploraremos melhor. Por enquanto, fiquemos por aqui. Eu espero que vocês curtam essa breve reflexão. Um grande abraço e até a próxima. E não deixem, quem já assistiu, procure assistir novamente, buscando outras chaves de interpretação, outras ideias que estão presentes no filme. E quem não assistiu, eu espero que por meio desse vídeo se interesse em degustar dessa paleta sombria do Tim Burton, dessa figura desconcertante do Tim Burton, que em vez de nos assustar, nos apaixona, nos atrai, nos afaga o espírito mais sensível. Um grande abraço e até a próxima.